A Polícia Militar de Alagoas cobrou redação e muita gente chegou na hora da prova achando que estava preparada, mas sabe o que aconteceu? Abriu o caderno de provas, leu a proposta, travou. Não porque não sabia escrever, não porque não entendia o tema, travou porque não tinha um processo, não tinha um método para transformar o comando da questão em um texto, assim de forma rápida, sem improvisar. E esse é exatamente o problema que eu quero resolver com você hoje. Meu nome é Ana Cristina, eu sou professora de língua portuguesa já há 30 anos, corrijo redações de concurso público há décadas e acompanho de perto, por exemplo, o padrão Sebrasp. E neste vídeo você vai entender como a PM de Alagoas cobra a redação, o que a banca realmente quer ver e como você aplica uma estrutura que funciona independentemente do tema que vai cair. Então, fica até o final, porque no fim desse vídeo tem um recurso que vai mudar a forma como você vai treinar a redação daqui para frente. Primeiro ponto, a PM de Alagoas usa o padrão Sebrasp. E essa é uma boa notícia. Bem, uma boa notícia por quê? Porque o padrão dessa banca, ele tem uma lógica muito clara, repetível. Quando você aprende a ler esse padrão, qualquer proposta deixa de ser um problema. Deixa eu te mostrar como essa lógica funciona na prática. Olha só, a Sebrasp, quase sempre, ela entrega uma proposta com 3 elementos centrais. Quais são esses elementos? Um texto base, um tema que está ali bem explícito e aspectos obrigatórios. Os aspectos obrigatórios, eles são um mapa da mina, porque são eles que vão dizer exatamente o que você precisa abordar. E é aí que a maioria dos candidatos erra. Lê o tema, acha que entendeu, começa a escrever e acaba se esquecendo de um desses aspectos. E aí, perda de pontos garantida. Atenção a isso, a banca ela não quer um texto mais criativo, ela quer um texto correto, completo, alinhado ao comando. E isso é tudo. Quando você ignora os aspectos obrigatórios da proposta, você pode ter a melhor escrita do mundo e ainda assim perder pontos, porque a banca Sebrasp, ela não premia o texto mais bonito. Ela premia o texto que responde exatamente o que foi perguntado. E esse é o erro que acontece com os candidatos que estudam muito, mas treinam errado. Eles treinam a escrita sem treinar a leitura da proposta. E essas duas coisas juntas são o que vai definir a sua nota. Agora, vamos ao que importa. Como você estrutura a sua redação? Bem, a estrutura para os concursos policiais nesse padrão Sebrasp tem pelo menos 3 partes, que são as partes de um texto dissertativo: introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso você sabe, né? Mas a maioria das pessoas não sabem o que cada parte dessa precisa conter. A introdução, ela tem uma função muito específica: apresentar o tema e já deixar claro o posicionamento do texto, ou seja, a tese. Então não é para você contar nenhuma história, é para você dizer em mais ou menos um parágrafo, 2 se forem curtos, do que você vai falar e o que você vai defender no seu texto. Tem que ser direto. O desenvolvimento é onde entram os aspectos obrigatórios. Então, cada aspecto obrigatório vai virar um parágrafo e em cada parágrafo você vai falar de um aspecto. Essa é a regra. E no padrão Sebrasp, nós temos 3 aspectos obrigatórios. Então, basicamente, você vai ter 3 parágrafos de desenvolvimento. Você não pode pular esses parágrafos, você não pode mesclar esses parágrafos. Cada aspecto obrigatório vai ser trabalhado em um parágrafo específico, ok? Bem, cada parágrafo de desenvolvimento ele vai seguir a mesma lógica interna. Que lógica é essa? Então você vai abrir o parágrafo com uma ideia principal, que é o aspecto que você está desenvolvendo. Depois você vai argumentar, explicar, contextualizar com 2 ou 3 frases esse parágrafo e vai fechar retomando a ideia central daquele bloco. Parece simples, não é? Parece simples porque é simples. A dificuldade está em fazer isso assim, com consistência, sem travar, sem improvisar. Então deixa eu ser mais específica, porque essa parte é onde o mais candidato erra na hora H. A primeira frase do parágrafo ela vai ser objetiva. Não é introdução, contextualização, curiosidade, é uma afirmação direta daquilo que aquele parágrafo vai desenvolver. Então, se o aspecto é medidas de prevenção à criminalidade, a primeira frase do seu parágrafo já tem que dizer isso. As medidas de prevenção à criminalidade constituem um instrumento fundamental para reduzir os índices de violência nas comunidades.
Pronto. A banca já sabe o que aquele parágrafo vai fazer. Depois você desenvolve, coloca aí 2 ou 3 frases no máximo, aprofundando essa afirmação inicial. Você pode fazer uma explicação, aí sim uma contextualização, uma exemplificação. Então, não é para contar a história completa do tema que não vai dar. É para dar substância suficiente para que aquela ideia se sustente. E aí, vem com uma última frase fechando o parágrafo em que você retoma essa ideia central. Então, você conecta o desenvolvimento com a afirmação inicial. Então, quando você faz isso bem feito, o parágrafo fica com começo, meio e fim. E aí, a banca lê com naturalidade, sem perceber que há assim uma estrutura por baixo. E esse é o nível que você quer atingir, que é uma estrutura invisível com texto bem fluido, né? E a conclusão? Como vou fazer a conclusão? Bem, aí vai depender do tipo de aspecto final da proposta, porque normalmente tem 3 aspectos obrigatórios. Se um desses aspectos, normalmente o terceiro, trouxer uma ação, uma medida de intervenção, alguma proposta, sugestão de melhoria que você deva colocar, então, em vez de usar esse aspecto obrigatório no desenvolvimento, você vai usar esse aspecto obrigatório na sua conclusão. Então, você vai fechar o texto com uma proposta concreta ligada à tese. Isso dá mais substância, né, à conclusão e vai impedir aquele fechamento vago que às vezes todo mundo escreve quando não sabe como vai terminar. Agora, se esses 3 aspectos, eles são aspectos assim de análise para você desenvolver uma boa argumentação, então você vai usar esses 3 aspectos no desenvolvimento e a conclusão vai ser uma retomada da tese, vai ser uma síntese, vai ser o fecho de um ciclo, ok? Existe um erro que aparece em quase toda redação de candidato que não treina estrutura. É o que eu chamo de conclusão genérica. Algo como: conclui-se, portanto, que o tema em questão é de extrema relevância para a sociedade. Gente, isso não conclui nada. A banca lê isso e desconta. E por quê? Porque isso não retoma a tese, isso não fecha raciocínio. A conclusão certa é aquela que vai conectar o argumento final ao posicionamento que você assumiu na introdução em relação àquele tema. Então, quando isso acontece, o texto fica com um começo, um meio e um fim de verdade. E a banca percebe. Agora, deixa eu te mostrar isso com um exemplo real, no padrão que a Sebrasp usa. Você pega uma proposta típica assim, de um concurso policial. Vamos supor que o tema seja a atuação das forças de segurança no combate à violência urbana. A proposta ela pede que você aborde 3 aspectos. Então, digamos que sejam as atribuições legais da instituição, os desafios operacionais que se enfrentam no cumprimento dessas atribuições e as ações de prevenção como instrumento complementar. Então, agora, você não começa a escrever, você para e aplica essa estrutura antes de escrever qualquer linha. Primeiro, qual é o tema? É a atuação das forças de segurança no combate à violência urbana. Então, isso aí está explícito. Segundo, qual é a tese? O comando já vai te entregar a tese. É que a atuação eficaz da polícia ela vai depender do cumprimento das atribuições legais, da superação dos desafios operacionais e do uso da prevenção como ferramenta. Isso já veio lá no aspecto obrigatório. Então, você não inventa a tese em prova de concurso policial. Você identifica aquilo que a banca quer para que você possa defender. E, em terceiro, os 3 argumentos. Então, um para cada aspecto. Então, o argumento 1 vai ser o aspecto 1, a atuação da instituição, que é orientada por um conjunto de atribuições legais que definem os limites e os deveres de sua atuação no enfrentamento da violência. O argumento 2, os desafios operacionais, como a falta de recursos, o déficit de efetivo, a complexidade do ambiente urbano. Isso tudo você vai mostrar que compromete a eficácia da ação institucional. E aí, no argumento 3, vão entrar as ações preventivas, como o policiamento comunitário, os programas de educação para a segurança, isso tudo que vai complementar o trabalho ostensivo e reduzir a reincidência criminal. Então, o terceiro aspecto vem com uma proposta de ação, portanto, ele pode ir para a conclusão. A estrutura do seu texto, então, ele vai ficar assim. Na introdução, você apresenta o tema e a tese. No parágrafo 1 de desenvolvimento, você vai falar das atribuições legais.
No parágrafo 2 de desenvolvimento, você vai falar dos desafios operacionais e aí, na conclusão, você vai falar das propostas de intervenção, retomando essa tese. Pronto, seu esqueleto está montado. Agora é só escrever, sem travar, sem improvisar, sem medo, sem fugir do tema, porque o tema já está todo mapeado e isso é o que muda tudo. A estrutura, ela precisa vir antes da escrita. O candidato que improvisa passa 20 minutos olhando para a folha em branco, tentando decidir por onde vai começar. O candidato que tem método passa esses 20 minutos escrevendo. E, no final da prova, um entregou um texto travado, sem sequência, já o outro entregou um texto estruturado, coeso, alinhado ao comando. A diferença entre os dois não é o talento, é o processo. Agora, um ponto que pouca gente fala e que faz a diferença na correção é a coesão. Coesão é aquilo que transforma uma sequência de frases ou uma sequência de parágrafos em um texto de verdade. Sem coesão, a redação parece um conjunto de ideias jogadas, sem conexão, e a banca sente isso. Não precisa nem ler com atenção, porque um texto sem coesão, as ideias parecem que estão jogadas, soltas, improvisadas. E como é que você constrói a coesão? Com retomadas. O início de cada parágrafo retoma algo do parágrafo anterior, para que o texto tenha uma continuidade. Pode ser usando uma palavra, uma ideia, pode ser um conectivo que estabeleça essa relação, como além disso, nesse contexto, sob essas perspectivas. Mas atenção, esses conectivos, eles não são um enfeite, eles são um cimento entre os blocos. Eles vão relacionar as ideias do texto para que elas tenham sentido. Então, o conectivo não pode substituir um argumento. Tem muito candidato que acha que encher o texto de ademais, destarte, por conseguinte, vai elevar a nota. Gente, não vai. O que eleva a nota é um argumento sólido e aí um conectivo adequado que possa estabelecer relação entre as ideias que compõem esse argumento. Um sem o outro não resolve. O GPS da redação policial tem um módulo específico sobre isso, com exemplos reais de provas da Sebrasp, mostrando como os parágrafos se conectam na prática. Se você ainda não tem o GPS, o link está aqui na descrição. Por R$ 17,00, você tem aulas, apostilas, mais de 50 temas reais de concursos policiais e um agente de inteligência artificial treinado no método para você treinar no seu ritmo. Deixei o link na descrição para você. Voltando especificamente à PM Alagoas, o concurso ele usou o padrão Sebrasp. E os temas que costumam aparecer orbitam na área de segurança pública, direitos e garantias fundamentais, atuação do policial em contextos críticos, prevenção criminal, também a questão da relação entre a polícia e a sociedade. E isso não é uma informação nova, é uma informação que a banca deixa para quem presta atenção no histórico das provas. E prestar atenção no histórico é exatamente o que diferencia o candidato que está preparado do candidato que foi na sorte. A estrutura que eu te mostrei hoje, ela funciona para qualquer um desses temas. O método ele não é engessado, não é uma fórmula que só serve quando o tema é específico. Você, na verdade, aprende a ler o comando, aprende a identificar o tema, a tese, os aspectos e a partir daí montar o esqueleto da sua redação. E isso se aplica a qualquer proposta que seja no padrão Sebrasp. Tem um dado que eu sempre cito quando falo de concurso policial e redação. Lá no concurso da Polícia Federal de 2021, 15% dos candidatos ganharam aí entre 200 e 400 posições graças a uma redação bem feita. E 16% estavam dentro das vagas pela prova objetiva e saíram da lista. Por causa de quê? Da redação. O mesmo dado, dois lados completamente opostos. Isso significa que a redação foi o critério de desempate mais poderoso daquele concurso, para o bem e para o mal. A PM Alagoas, então, tem a mesma lógica. Você pode dominar todas as matérias e ainda assim perder colocações para quem treinou estrutura. Ou você pode estar no limite e avançar na lista porque a sua redação foi tecnicamente superior. Isso está no seu controle.
mas só se você treinar o método certo. Deixa eu resumir o que você precisa tirar deste vídeo. 1. A Sebrasp tem padrão. O padrão tem lógica. E quem aprende a lógica não improvisa. 2. A proposta ela vai te dar tudo o que você precisa. Tema, tese implícita, aspectos obrigatórios. A sua função é identificar esses 3 elementos antes de começar a escrever qualquer livro. 3. Primeiro a estrutura. Introdução com tema e tese, desenvolvimento com um parágrafo para cada aspecto obrigatório e a conclusão que retoma a tese ou apresenta uma ação, uma proposta de intervenção, dependendo da proposta. 4. Coesão transforma parágrafos em texto. Use retomadas, conectivos, tudo com uma função real, não como enfeite. 5. Treino repetitivo no esqueleto, não da redação completa. Então, 3 a 5 propostas por sessão, 2 a 4 vezes por semana. Esse é o ritmo que vai criar segurança para o dia da prova. Esse último ponto merece mais atenção porque a maioria dos candidatos treina errado. Sabe qual é o erro mais comum? Pegar uma proposta, escrever a redação inteira, entregar para correção, esperar o feedback e aí pegar outra proposta na semana seguinte. Esse ciclo, ele gera pouco volume de treino. E redação é habilidade. A habilidade se desenvolve com repetição, não com perfeição esporádica. Então, o treino certo ele é diferente. Você pega a proposta, lê, identifica o tema, a tese, os aspectos, monta o esqueleto e param. Não escreve a redação completa por enquanto. Esse ciclo inteiro leva de 10 a 15 minutos. Em uma sessão de 1 hora, você vai conseguir treinar aí 4 ou 5 propostas diferentes. Em uma semana, você treinou mais propostas do que a maioria dos candidatos treina em 1 mês. E o que acontece com o tempo? Bem, o processo ele vai ficando automático. Você abre a proposta no dia da prova e em 2 minutos você já sabe o que você vai escrever. Não tem branco, não tem travamento, não tem aquela sensação assim de que o tempo está passando e você não dá conta, você não saiu do lugar. Isso é segurança construída no treino, não na hora da prova. Se você quer colocar isso em prática agora, o GPS da redação policial é por onde você começa. Não é um curso de gramática, não é mais uma teoria. É uma ferramenta de execução. Você aprende um método, aplica nos 50 e tantos temas reais no banco, valida com o agente da inteligência artificial treinado no método e vai chegar na hora da prova sabendo exatamente por onde começar. Isso tudo por R$17. O link está aí na descrição. Qualquer dúvida sobre o que eu expliquei até aqui, você deixa nos comentários e eu respondo tudo que puder.